Rússia, buscando ser um pouco mais ativa na geopolítica internacional, anuncia que Putin fará visitas à Turquia e à China, e inclusive Shoigu, ministro da Defesa, já está em território norte-coreano. A Rússia buscando expandir as suas relações, inclusive com visitas a outros países. A Ucrânia garante, a partir de Resnikov, que os ataques à Crimeia eles vão continuar acontecendo e que o plano é até o ano que vem pertencer tanto à União Europeia como também à OTAN. Duma, que é uma espécie ali de parlamento russo, aprova uma lei polêmica que tira uma série de direitos de pessoas trans, inclusive garantindo que isso é uma proteção contra a ideologia antifamília propagada pelo Ocidente. Dilma fará uma visita amanhã ao Kremlin, a Moscou, presencialmente com Putin. A ideia é fazer uma aproximação da África com o NDB. Só que, claro, isso pode pegar um pouco mal, porque a Dilma, querendo ou não, é uma representante do Brasil. O Itamaraty está tentando afastar um pouco essa imagem. Vamos discutir um pouco aqui mais no vídeo. Enquanto Belarus confirma que é um dos 44 países que pleiteia a entrada para os BRICS. E para finalizar, falar um pouquinho também sobre o estado de exceção adotado por Guillermo Lasso, presidente do Equador, em mais um momento de tensão no país, inclusive com a morte de um prefeito recentemente, muito possivelmente por atuação do narcotráfico. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, é muito baratinho, pessoal. Menos 70 centavos por dia, você tem acesso a resumos mensais, aulas semanais ali, tudo para você manjar tanto do Brasil quanto do mundo, por um preço super baratinho, muito possivelmente semana que vem esse preço vai aumentar, tá? Então não perde aí a oportunidade. E caso você queira contribuir aqui para o meu projeto de continuar informando vocês diariamente, galera, seja membro que isso ajuda demais, esse é meu trabalho, ou faça uma contribuição também via chave Pix. Tamo junto? Se não puder, galera, sensacional, só seu like e engajamento também tá mais que ótimo. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente teve, no dia de hoje, né, a Rússia confirmando que ela vai tentar se movimentar um pouco mais no cenário geopolítico internacional. A Turquia, ela tinha feito um convite para que o Putin fizesse uma visita ao Erdogan, lembrando que a Turquia, recentemente, ela se posicionou muito mais para o Ocidente, colocando que a Ucrânia deveria sim pertencer à OTAN, falou que até escoltaria navios da Ucrânia ali no Mar Negro, mesmo que a Rússia saísse do acordo de grãos, já rompeu essa promessa, tá? Possivelmente não vai fazer, e vem demonstrando ali uma tentativa de aproximação com o Ocidente. Inclusive Erdogan e Biden falaram que nesse momento eles estão em um novo momento das suas relações geopolíticas internacionais. Mesmo assim, o Erdogan ele continua chamando Putin de um amigo. Então é bem aquele meio termo, né? A Turquia quer entrar para a União Europeia, mas também manter relações com a Rússia. O Erdogan está fazendo ali o meio termo da geopolítica internacional. O Putin, depois de não confirmar, aparentemente agora confirmou e fará uma visita sem data confirmada em direção à Turquia. A China, que vai sediar uma cúpula pela Rota da Seda, né, o Road and Belt aí, chinês, também vai ter a presença confirmada do Putin. Lembrando que a China, pós-sanções da União Europeia, dos Estados Unidos, é o país que mais mantém relações econômicas com os russos, inclusive crescente, com a construção de gasodutos, Power of Siberia, enfim, né? Então a China é um membro importante. E hoje mesmo, a Rússia, por exemplo, ela enviou não o Putin, mas o Shoigu, que é o ministro da Defesa, inclusive não muito quisto pelo Prigozhin. Lembrando, pessoal, que muito do motim que o grupo Wagner fez à Rússia tem a ver com as atuações não muito eficientes, segundo o Prigozhin, tanto do Shoigu como do Gerasimov, os generais que comandam ali, nesse momento, a ofensiva da Rússia, mas a visita ela foi feita, porque hoje, né, marca ali os 70 anos, eu ia colocar do fim da guerra, mas não foi exatamente fim da guerra, né? De 50 até 53, a gente teve a guerra entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, mas a gente não pode falar em fim da guerra, porque nunca houve um tratado de paz, algum tipo de assinatura. Na verdade, tem um armistício, né? Então, um cessar-fogo, com uma zona desmilitarizada, paralelo 38 graus norte, todo o papo ali, que inclusive tem na plataforma, tá bom? Toda a linha completa ali sobre a geopolítica das Coreias. Mas não tem
um fim da guerra de fato, né? Mas como foi a data ali, então tem uma espécie de celebração e muito possivelmente a Coreia do Norte falar mais alguns pronunciamentos, desfiles e tal, para desafiar o Ocidente, lembrando que nesse momento há submarinos nucleares estacionados em Busan, por exemplo, no porto sul-coreano. Então, aumento de tensão e essa visita do Shoigu, ela é muito simbólica. Inclusive, a China também mandou ali representantes de alta patente para fazer visitas à Coreia do Norte. A Ucrânia dá uma entrevista, na verdade o Reznikov, né, dá uma entrevista em nome da Ucrânia e garante que nesse momento a Ucrânia ela vê assim uma possibilidade de vitória muito grande frente aos russos e que vai continuar atacando a ponte da Crimeia. Alguns ataques já foram realizados, inclusive semana passada, tanto que o Putin fala que os ataques que acontecem em Kiev, em Odessa, tem a ver com a retaliação aos ataques à ponte da Crimeia. E por que esses ataques acontecem? Por dois motivos, né? Um, porque a ponte da Crimeia ela é muito simbólica da vitória do Putin. Foram gastos ali, pessoal, bilhões de dólares para construir toda aquela infraestrutura que conecta a Rússia à Crimeia. E além desse simbolismo de vitória da Rússia, de invasão da Rússia à Crimeia, tem a questão do abastecimento também. A gente fala, por exemplo, de toda aquela parte militar, né, de Rostov, quando vai se aproximar em direção à Crimeia, seja ali, pessoal, para ficar na Crimeia, seja em Zaporísia, em Kherson, toda aquela porção do sul da Rússia precisa dessa ponte. O Putin alega que essa ponte não é mais utilizada para transporte de questões militares, de coisas pesadas, né? Porque sabe dos perigos que existem e tal. Mas que transporte de passageiros, civis, militares, eles ainda podem continuar acontecendo. Então a Ucrânia, para atacar esse simbolismo e para também atacar a própria logística da Rússia, garante que o ataque à ponte da Crimeia vai continuar acontecendo. Lembrando que em vários momentos a Rússia já colocou que a ponte da Crimeia, ou a Crimeia como um todo, é uma espécie de linha vermelha, ou seja, a gente pode atacar com mais força contra os ucranianos. E dentro dessa premissa, ele ainda garantiu que a Ucrânia fará de tudo para, até o ano que vem, fazer parte da OTAN. A OTAN, na última cúpula, ali em Vilnius, falou que vai ter garantias, vai ter repasse de verbas, mas que nesse momento a Ucrânia não fará parte da OTAN, porque a Ucrânia é um país que está em guerra, tem movimentos separatistas e não existe consenso entre os países membros sobre a sua entrada. Cara, querendo ou não, nem de países mais tradicionais, tá? Você pega, por exemplo, Portugal e Turquia, aparentemente aprovam a entrada da Ucrânia na OTAN. Alguns países, como a Alemanha, por exemplo, não apoiam. Boris Pistorius, o Olaf Scholz, por exemplo, não deram garantias que eles apoiam exatamente a entrada da Ucrânia na organização, tá? Então não sei se isso vai mudar até o ano que vem, a não ser que a Ucrânia consiga uma grande vitória nessa contraofensiva que vem sendo bastante lenta. E além de tudo, o Zelensky garantiu que também a Ucrânia fará de tudo para pertencer à União Europeia. Inclusive o Zelensky está um pouco, entre aspas, chateado, porque a Comissão Europeia ela bloqueou alguns grãos ucranianos para a Europa. Porque, com o fim, na verdade, durante o acordo de grãos, né, que a Ucrânia conseguiu exportar mais seus grãos, alguns países ficaram um pouco ressentidos, principalmente do leste europeu. Porque os grãos ucranianos estavam entrando sem impostos no mercado europeu, só que a Ucrânia não faz parte da União Europeia. E estava quebrando os agricultores locais. Então, até mesmo a Polônia, por exemplo, que é um país que produz bastante grãos e que dá bastante financiamento, ajuda financeira e tal, para a Ucrânia no conflito, a Polônia mesmo, ela foi contra, porque os agricultores locais estavam reclamando que os grãos ucranianos estavam chegando sem nenhum tipo de imposto. Inclusive o Zelensky falou, olha, essa atitude é muito anti-europeia. O Zelensky nem faz parte da União Europeia, mas ele fala que ele partilha, né, dos princípios da União Europeia. Então esse bloqueio de grãos foi muito mal visto pelo Zelensky, mas muito possivelmente, pessoal, de fato, ele vai continuar. Tá? Mas o Zelensky falou que até o ano que vem também ele quer fazer parte da União Europeia. Notícias importantes também relacionadas à Duma, que é o parlamento russo, né, como se fosse a Câmara ali dos Deputados da Rússia, que aprovou uma lei que vem na esteira de várias outras leis que foram aprovadas nos últimos anos, que ataca o movimento LGBTQIA+, na Rússia. Dessa vez, o que foi aprovado é a proibição para mudanças de gênero, né, na Rússia. Inclusive, dentro dessa proposta, a gente tem, por exemplo, o veto à alteração de gêneros em documentos. Na verdade, somente em casos de algum tipo de anomalia congênita, a Rússia continua permitindo. Você também tem o anulamento de casamento de pessoas que mudaram de gênero no passado. Então, assim, pô, você já mudou de gênero? Entre aspas, tá, pessoal? Por favor, né? Sem problemas, tá? Não que não, sem problemas mesmo, tá? Mas tô falando pra Rússia, hein, por favor, tá?
para a Rússia, galera, sem problemas. Você não vai ser preso por já ter mudado de gênero, essa é a ideia. Mas fica proibido fazer novas mudanças daqui para frente. Só que se você já é casado, fica anulado o seu casamento e você também perde o direito da adoção de filhos. Lembrando que a Rússia já tinha aprovado leis, por exemplo, que proibiam veiculação de materiais que não propagassem o modelo que propagassem, né, modelos que fossem homoafetivos dentro da Rússia, falando que esse tipo de propaganda criada pelo Ocidente, pela cultura dos Estados Unidos, pela cultura woke, né, tanto americana como a cultura woke europeia, isso desvirtua a família. Inclusive, vários parlamentares colocaram que é uma proteção contra a ideologia antifamília ocidental. E que a guerra que a Rússia trava com o Ocidente não é uma guerra somente militar, é uma guerra também cultural, que ele não pode deixar isso perpetuar, né, dentro da sociedade russa. Tá? Então, assim, a gente já teve políticos, deputados, enfim, que renunciaram, inclusive, acusando que a Rússia está perseguindo pessoas trans ou pessoas de outros gêneros na Rússia. Notícia tensa aí, tá? Outra notícia, galera, que é importante, tá ligado? A uma reunião que vai acontecer amanhã, inclusive. E olha que interessante, né? Não foi o Itamaraty que divulgou essa notícia. A Dilma, ex-presidente do Brasil, vai se reunir com o Putin. Isso no Kremlin, em Moscou. Na verdade, algumas fontes estão colocando que vai ser em São Petersburgo, outras no Kremlin. Não sabemos, mas fato é que ela vai se reunir com o Putin na Rússia. Pessoal, mas, uma coisa tão importante assim, que o Brasil vai participar, tal. Primeiro, dúvida. O Brasil, ele se comprometeu, o Lula falou isso, eu lembro, hein? Que não faria visitas oficiais nem à Ucrânia, nem à Rússia, enquanto os dois países estivessem em guerra, porque o Brasil quer se colocar como um país neutro para possivelmente, junto com Índia, Indonésia e outros países que o Brasil também considere neutros, colocar uma mediação no conflito entre Rússia e Ucrânia. Pois bem, só que nesse caso, a Dilma ela não está representando o Brasil. Tanto que por isso que o Itamaraty não se pronunciou, porque não é o Estado brasileiro. A Dilma, nesse momento, além de ser a ex-presidente do Brasil, ela é a presidente do NDB, que é o Banco dos BRICS, né? Então, ela vai como uma representante do Banco dos BRICS. Inclusive, ela colocou que um dos princípios do Banco dos BRICS é fazer com que os países, economicamente, sejam sustentáveis. Os 5 países que fazem parte dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa e África do Sul. Inclusive, superando sanções. Então, o Banco dos BRICS está do lado da Rússia. Lembrando, pessoal, que a Dilma, enquanto presidente do Brasil, ela teve ótimas relações com Putin, fez visita 3 vezes à Rússia, 2012, 2013 e 2014, e inclusive, quando rolou o processo de impeachment da Dilma, os jornais russos, a mídia russa, principalmente a estatal, ela fazia questão de se referir ao impeachment da Dilma como um golpe. Então, as relações entre Putin e Dilma são até que relativamente próximas, ainda mais agora dentro do Banco dos BRICS. A gente teve, por exemplo, no passado, o NDB financiando 1,3 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura da Rússia, o que claramente ajudou a superar pelo menos parte aí das sanções praticadas pelo mundo ocidental. E essa reunião ela vai acontecer exatamente por quê, professor? Porque o NDB, a gente vai ter uma cúpula dia 27 e dia 28, que é uma cúpula entre África e Rússia. Essa cúpula, dos 54 países que estão registrados na ONU como países africanos, somente 17 países que vão participar, mas são 17 países que aparentemente estão querendo saber o que a Rússia quer falar. A Rússia muito possivelmente vai propor uma linha de crédito, um financiamento, porque eu falei isso para vocês ontem, né? A Rússia ela até cogitou fornecer grãos gratuitos para a África, porque a Rússia fala que o Ocidente está acusando a Rússia de sair do acordo de grãos, não porque o Ocidente não respeitou a sua parte do acordo, que é o que a Rússia fala. A Rússia fala, olha, estava previsto no acordo que o Banco Estatal Agrícola da Rússia ia voltar para o sistema SWIFT de comunicação interbancária, que a Rússia teria o fim das sanções relacionadas aos alimentos, inclusive aos fertilizantes, e o Ocidente não cumpriu com a sua palavra. Na prática, o acordo de grãos estava servindo para, através do Mar Negro, vir armas em direção à Ucrânia e para a Europa continuar financiando a guerra da Ucrânia a partir da exportação de alimentos. Então ela não estava cumprindo o seu princípio humanitário, já que a Ucrânia vendia somente para os países desenvolvidos, tá? E segundo, claro, a Rússia, né? E dentro dessa lógica, o Putin quer mostrar que não é uma arma de guerra, então, o fim do acordo de grãos. Inclusive colocando linhas de crédito e até fornecendo grãos gratuitamente para os africanos. Só que, claro, algum tipo de questão vai ser discutida
para que o NDB talvez consiga financiar alguns países africanos, alguns países da África que queiram ingressar para os BRICS, Líbia, Argélia, Tunísia, possivelmente, pessoal, a Nigéria também, são alguns dos países que podem estar cogitando entrar para os BRICS, desses 44 novos países. Só que o Brasil, por exemplo, não quer que sejam todos membros plenos. Será que alguns serão somente membros associados? E o NDB, ele vai fazer financiamento, linhas de crédito para alguns países, sem que eles façam parte, de fato, dos BRICS? Pode ser. Em compensação, a gente já teve, por exemplo... Então, a Dilma ela vai participar dessa cúpula, tá? E muito possivelmente oferecendo linhas de crédito para alguns países africanos, a partir da reserva do Banco dos BRICS. Só que vale lembrar que, por exemplo, o Brasil... Lembra que foi discutido aí no passado? Olha, o Brasil, ele vai fazer ali, né? Alguns projetos, gasodutos, Aquamerta, na relação ali com a Argentina e tal. Só que o Haddad, quanto ministro da Economia, falou, olha, a gente só vai fazer esses empréstimos se tiver um fiador. Um garantidor de pagamento, porque a gente não confia muito na economia argentina. E quem ia ser esse fiador, esse garantidor de crédito? Ia ser o Banco dos BRICS. E a Argentina também é um país que pleiteia a entrada dos BRICS. O NDB falou, não, a gente não vai ser um fiador de crédito nem para os argentinos. Cara, será que o NDB vai atuar como um fiador de crédito para os países africanos? A Rússia, ela vai ter mais poder de convencimento do que o Brasil. Lembrando que a Dilma é brasileira? Cara, não sabemos, tá? São questões que estão em aberto, que a gente vai descobrir na quinta, aliás, dia 26, dia 27, não, dia 27, dia 28, na sexta e no sábado, né? Quando vai rolar a cúpula entre Rússia e África. Mas reunião interessante, tá? Entre Dilma e Putin vai acontecer amanhã. Trago para vocês as novidades. Belarus. País liderado pelo Lukashenko, inclusive, tá, galera? Lembrem-se que o Lukashenko falou, né? Então, de brincadeira ali, olha, o grupo Wagner, eles querem muito avançar em direção à Polônia, tal. Galera, os Estados Unidos se pronunciou de maneira oficial, falando que a Polônia faz parte da OTAN, e qualquer tipo de movimento de Belarus, do grupo Wagner, da Rússia, significa a convocação do artigo 5º da Constituição da OTAN. Ou seja, qualquer tipo de incursão militar no território polonês significa que os Estados Unidos também colocarão seu exército para lutar contra esses invasores à Polônia. Inclusive falou que, porque uma das coisas que o Putin falou é que a Polônia deseja conquistar, por exemplo, a parte ocidental da Ucrânia. Falou, imagina, o único país que já falou em invasão territorial e que fez invasões nessa porção da Europa e da Ásia é a Rússia. A Polônia nunca se pronunciou dessa maneira, tá? Mas, excetuando isso, Belarus confirmou que tem a intenção de entrar para os BRICS. É um dos 44 países aproximadamente, muito possivelmente, né? Se for entrar, de novo, como que vai ser essa entrada? Membro pleno? Poxa, Belarus é um país que é muito sancionado pelo Ocidente. Talvez não tanto quanto a Rússia, mas quase tanto quanto a Rússia. Será que pega bem, pessoal, para o Brasil fazer parte de um grupo geopolítico que claramente está colocando países que são totalmente contrários à geopolítica do G7, do Ocidente, que é um grupo quase de oposição ao G7? Brasil e Índia não concordam muito com esse pleito, hein? O BRICS está virando um bloco meio polêmico aí, vai? Vamos colocar. E para finalizar, galera, Guillermo Lasso, que é o presidente do Equador, inclusive, tá? Nos seus últimos momentos, por conta do... Lembra que ele ia sofrer um processo de impeachment, aí ele fez como se fosse uma morte cruzada, que a gente fala, né? Ele renuncia e comanda o país durante certo tempo, mas convoca novas eleições para o parlamento, tá nesse momento ali no Equador, mas ele percebe e inclusive coloca um estado de emergência no Equador nesse momento. Por quê? O Equador, nesse estado de emergência, são 60 dias em que ele vai conseguir mobilizar a força pública em patrulhas conjuntas entre polícia e as Forças Armadas. A gente teve, pessoal, um prefeito que foi morto, tá? Muito possivelmente por atuação do narcotráfico no país. O Agustín Intriago. Inclusive nessas regiões, uma atuação muito forte, porque o Equador é como se fosse uma espécie de corredor, né? Peru, Colômbia, América Central, em direção aos Estados Unidos. O Guillermo Lasso, por exemplo, ele fez algumas políticas de flexibilização de porte, de posse de armas e tal, para tentar combater a atuação do enfim, né? Não é muito bom ficar falando essa palavra aqui no YouTube. Então, foi adotado, pessoal, mais um estado de exceção, não é o primeiro do Guillermo Lasso, para tentar solucionar a questão da violência no país. Beleza? Deu para entender os principais acontecimentos? Pô, galera, se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau!
Tchau, tchau.